Os nossos convidados já estão connosco e, portanto, estão reunidas as condições para podermos fazer a audição e, por isso, eu começaria, tenho que ir buscar a minha agenda, com a segunda parte da nossa ordem do dia, a audição do CITSUL, Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Atividades do Ambiente Sul, a requerimento do Grupo Parlamentar do PCP, sobre as consequências do layoff dos trabalhadores da Volkswagen Auto Europa e das empresas fornecedoras da Volkswagen Auto Europa. Estão connosco os dirigentes do sindicato, Manuel Bravo, Nuno Santos e Rui Roque, e por isso, sem mais delongas, agradecendo a vossa vinda e a disponibilidade para estarem connosco para continuarmos a fazer o nosso trabalho, eu passaria a palavra à senhora deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do PCP. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os dirigentes aqui presentes do CITSUL, agradecendo a disponibilidade para vir à Assembleia da República, para podermos aqui também perceber melhor o contexto deste processo de layoff na Auto Europa e, sobretudo, as implicações e os impactos junto dos trabalhadores, quer da Auto Europa, quer dos trabalhadores do conjunto das empresas que são fornecedoras da Auto Europa. Aquilo que gostaria de começar por referir é que, de facto, o layoff é um processo, um mecanismo que está previsto na legislação no caso de crise empresarial. Ora, de acordo com os elementos que identificamos e conhecemos e que foram tornados públicos, este processo de layoff, a motivação por parte da administração da empresa não foi por nenhuma questão de crise empresarial, mas prende-se com a necessidade, aliás, justificam com a necessidade de realização de investimentos, de modernização e de inovação da própria empresa. Eu queria que ficasse já claro, já tivemos a oportunidade de o referir hoje, não está, da nossa parte, a questão não está na realização dos investimentos, aliás, se há partido que tem vindo a colocar em cima da mesa, até do ponto de vista para o desenvolvimento da nossa atividade económica, para além da promoção da produção nacional, da reindustrialização, também a necessidade da modernização do processo produtivo no nosso país, para de facto termos maior capacidade de criação de riqueza e de reduzir dependências que tantas temos e, portanto, a questão aqui não está o investimento. A questão aqui foi o expediente que foi utilizado pela empresa para procurar obter uma fonte de financiamento alternativa. Esta parece-nos que é aqui a questão, porque se não estamos perante uma situação de crise empresarial, não se está perante nenhum imprevisto que tenha acontecido. Aliás, aquilo que mais parece é que não houve adequada calendarização, planeamento por parte da empresa para a realização destes investimentos. E não pode ser, naturalmente, a Segurança Social, cujo objeto é, de facto, a proteção social por parte dos trabalhadores e o apoio social, mas a verdade é que estão a ser utilizadas verbas, ou pretende-se utilizar verbas da Segurança Social no âmbito deste investimento. Estamos a falar de uma empresa também que integra um grande grupo multinacional e, portanto, tem chorudos lucros. A realização deste investimento é uma responsabilidade da empresa e tem que ser assumida por esta. Ora, aquilo que temos visto também é que os impactos desta decisão é muito significativa junto dos trabalhadores, nomeadamente no que diz respeito aos seus rendimentos, mas também preocupações no que se prende até à própria proteção e salvaguarda dos postos de trabalho, em particular no conjunto das empresas que são fornecedoras da própria Auto Europa. E, portanto, as questões que gostaríamos de colocar e que pudessem aqui, de certa forma, poder partilhar connosco as informações de que dispõem. Por um lado, qual é que é a apreciação
do sindicato de todo este processo, como é que se estão a olhar para isto. E permitam-me ainda fazer uma referência, já agora estava-me a esquecer, que se prende com o seguinte: nós já tivemos a oportunidade de questionar o Governo, o atual Governo, sobre este processo e recentemente o Governo responde-nos, é pública esta resposta, portanto todos terão acesso, a dizer que, segundo informações da Segurança Social, não se encontra deferida nenhuma medida de layoff respeitante à empresa Volkswagen Auto Europa, faz referência que foram submetidos pedidos e que estão enquadrados no estado inválido. É isto que é referido nesta resposta do Governo, o que só vem acrescentar ainda maiores preocupações àquelas que já tínhamos, porque como é que pode, já houve dias no mês de junho de layoff, no mês de julho são mais, creio que 13 dias que estão previstos que os trabalhadores estarão em layoff, mas da resposta do Governo não houve qualquer deferimento da Segurança Social. Obviamente, eu só estou a partilhar, não é uma pergunta a ser feita ao sindicato, porque de facto a Segurança Social é que tem que dar também explicações relativamente a esta matéria, para percebermos o ponto de situação do caso, mas também já agora como é que observam tudo isto. Mas as questões que gostaria de colocar para terminar. Gostaríamos de nos pudessem também partilhar aqui connosco os impactos e consequências do layoff, quer junto dos trabalhadores da Auto Europa, quer junto dos trabalhadores das empresas que são fornecedoras da Auto Europa, e também gostaríamos de perguntar, quando o sindicato tomou conhecimento desta intenção por parte da empresa, que diligências é que tomou sobre esta matéria. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Então, passaríamos à intervenção dos nossos convidados do CITSUL, só com uma pequena lembrança. Os senhores têm 10 minutos para esta intervenção inicial, aproximadamente, com a tolerância normal. Depois de cada grupo parlamentar, eu relembro em particular os nossos convidados, já que, evidentemente, os senhores deputados conhecem. E sabem bem, ainda aplicámos a grelha há pouco. Os senhores deputados farão intervenções até 5 minutos por grupo parlamentar e depois terão igual tempo de resposta. Por isso, alguma questão que não fique clara agora, terão nova oportunidade de responder e de clarificar se for necessário. Por isso, sem mais delongas, tem a palavra aos nossos convidados do CITSUL, faça favor. Bom dia a todos e a todas. Estou aqui em representação, eu e os meus camaradas, em representação do CITSUL, o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Transformadora e Energia. É o sindicato mais representativo, tanto na Auto Europa como nas restantes empresas do Parque Industrial de Palmela, e também em outras empresas fornecedoras da Auto Europa que estão alocadas noutras partes do país. Partilhar convosco aqui alguns dados que permitem enquadrar melhor esta situação que se passa na Auto Europa e nas demais empresas fornecedoras. A Volkswagen, o grupo Volkswagen, tem 119 fábricas espalhadas pelos 5 continentes. Tem a trabalhar para si mais de 676 mil pessoas nestas 119 fábricas. Entrega de veículos em 2023 foi de 4.825.276 viaturas, portanto, uma produção elevadíssima, e que constitui mais de 19% do que se tinha registrado no ano anterior. Portanto, mais de 19% relativamente àquilo que tinha sido entregue em 2022. Relativamente às receitas de vendas, estamos a falar de 137,770 mil milhões de euros. Eu tenho alguma dificuldade em ler estes números, apenas recebo um subsídio de sobrevivência a que chamam salário. Portanto, tenho alguma dificuldade em ler estes números. Os lucros do grupo Volkswagen em 2021 foram de 14.843 milhões de euros. Em 2022 foram de 14.867 milhões de euros. Em 2023, 16.013 milhões de euros. Portanto, mais 7,6% do que se tinha verificado no ano de 2022. Isto são dados públicos, podem consultá-los no portal do Expresso. Estes e outros que ainda vou facultar. Relativamente ao volume de negócios, cresceu 15,5% em 2023, face a 2022, para 322.884 milhões de euros.
Atualmente, na empresa, o número de trabalhadores abrangidos por este requerimento de layoff são 3.742. A Auto Europa, propriamente dita, não o grupo, mas a Auto Europa, em 2023 produziu 220.100 unidades, que também constitui um aumento significativo relativamente ao ano anterior, mais 14,09%. Em 2022, com 180.909 unidades vendidas no espaço europeu. Em 2023, o T-Roc, que é o carro produzido na Auto Europa, foi o terceiro carro mais vendido na Europa. Relativamente ao rácio entre número de trabalhadores e volume de produção, o que verificamos é que, em 2017, o volume de produção era de 110.256 unidades. Em 2023, 220.100 unidades. Portanto, aqui um acréscimo de 109.844 unidades, produzidas a mais relativamente ao ano de 2017. Em 2017, a Auto Europa tinha ao seu serviço 5.912 trabalhadores, atualmente tem apenas 4.851 trabalhadores. Portanto, menos 1.061 trabalhadores. Ou seja, com menos trabalhadores, um aumento de produção. E isto depois já vamos ver, o meu camarada Nuno depois transmitirá isso, vamos ver à custa de quê? Aquilo que verificamos é que não pode a empresa alegar crise empresarial para requerimento do layoff. Portanto, os dados demonstram que não há nenhuma crise. Quem nos dera a todos termos uma crise destas, com lucros fabulosos e produções elevadíssimas. Acresce que, e por último, os sucessivos governos têm vindo, com o argumento da sustentabilidade da segurança social, a prolongar a idade de acesso à reforma por velhice. Portanto, com esse fundamento da sustentabilidade da segurança social. E depois vamos entregar dinheiro da segurança social, contribuições dos trabalhadores, a uma multinacional com estes resultados. Portanto, parece-nos que não deve ser esse o caminho. Disse Nuno. Por favor. Ora, bom dia a todos. Agradecer o convite, em primeiro lugar, para estar aqui presente. Pronto, agora no seguimento do que o meu camarada Manuel Bravo disse sobre esta questão dos números de trabalhadores e os volumes de produção, dar aqui nota também que a previsão para este ano, 2024, onde a empresa vai fazer uma paragem de um número significativo de dias, será também, isto informação oficial da administração, de 230.550 carros, já com uma encomenda adicional de mais 12.000 carros para este ano, e temos também conhecimento que já há mais novas encomendas além destes 12.000 carros. Portanto, o reflexo disto, e já se sente nas linhas de montagem, é a intensificação dos ritmos de trabalho, não é? Cada vez fazemos mais carros, já fazemos uma produção acima dos 1.000 carros diários, e com as consequências que isso tem a nível também da saúde dos trabalhadores, não podemos descurar aqui neste momento, não é? Portanto, com menos 1.062 trabalhadores, ou 1.061 em relação a 2017, continuamos a produzir cada vez mais carros. E o que é que isto implica? Implica que tem um impacto muito negativo na saúde dos trabalhadores, nomeadamente no número de trabalhadores com problemas inerentes àquilo que é o desempenho das suas funções, que acabam, em muitas das situações, em casos de doenças profissionais, que já temos mais de 700 trabalhadores com limitações, derivado da intensificação do trabalho, e onde também, nestes 700 trabalhadores, há um número significativo deles que a empresa já tem muita dificuldade e, em alguns casos, não tem colocação para estes trabalhadores pelas limitações físicas que têm derivado do seu trabalho normal, diário, na empresa. Respondendo aqui à deputada Paula Santos sobre a questão do que é que o CITSUL, as diligências que fez relativamente a este processo, nós pedimos reuniões
à Segurança Social de Setúbal, que se realizou no dia 23/5, e ao ACT de Setúbal, que se realizou no dia 27/5, e ambas estas entidades, nestas reuniões, foi-nos transmitido de que não tinham tido conhecimento ou qualquer contacto por parte da Auto Europa ou entrega de documentos para este processo, né? Ou o requerimento para o layoff. O que é facto é que neste mês, nos recibos de salário, já está cá refletido dias de layoff, né? Pronto, portanto, não havendo, e agora com esta questão da resposta do Governo, também não percebemos como é que no recibo de salário já vem dias de layoff, uma vez que está no estado que foi aqui dito. Portanto, foram estas as diligências que fizemos, também junto da Comissão de Trabalhadores, temos acompanhado o processo. Em relação à questão dos salários, isto que se tem dito, dos 100% da totalidade do salário, não é verdade. E não é verdade porque o salário dos trabalhadores da Auto Europa tem várias componentes, tem o salário base, o subsídio de turno e tem um complemento pelo trabalho ao fim de semana que não será pago, uma vez que os trabalhadores não vão trabalhar os fins de semana, né? Estão em casa e são prejudicados nessa componente, no final do mês. Portanto, a totalidade da remuneração mensal não está assegurada, nem será assegurada pela Auto Europa aos seus trabalhadores. E estamos a falar em valores que representam dinheiro para os trabalhadores, no mínimo ronda os 300 euros, 200 e tal euros, conforme o seu salário, porque isto é de acordo com o salário individual de cada trabalhador, sempre para cima, não é? Portanto, isto é o impacto que tem, no final do mês será menos este dinheiro, porque os trabalhadores da Auto Europa também não ganham aquilo que gostam de transmitir, que são mundos e fundos. Dar aqui só uma nota, por exemplo, em 1995 o salário mínimo nacional eram de 52 contos, 260 euros, o salário de admissão na Auto Europa eram de 104 contos e 400, 522 euros. Ora, isto mais de 100% em relação ao valor do salário mínimo. Atualmente, o salário de admissão na Auto Europa são 920 euros e o salário mínimo são 820 euros. Portanto, são apenas mais 100 euros. Não é? Portanto, esta questão de que dizem que os trabalhadores da Auto Europa têm salários elevadíssimos e tudo mais, não será também correspondente àquilo que é a realidade dos trabalhadores da Auto Europa e também dos muitos temporários que por lá também participam no processo de produção, tal e qual como os que têm contrato com a Volkswagen e que ainda ganham menos do que os trabalhadores da Volkswagen. Portanto, para já, não tenho assim muito mais a acrescentar. Muito obrigado pela intervenção inicial. Passávamos então às intervenções dos grupos parlamentares. Em nome do grupo parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado João Antunes Santos. O Sr. Deputado tem a palavra. Muito bom dia, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, digníssimos convidados, representantes do sindicato. Antes de mais, apresentar os cumprimentos do Grupo Parlamentar do PSD e agradecer naturalmente a vossa presença aqui hoje nesta comissão e nesta audição. Naturalmente que é nosso dever ouvir-vos e também é para nós um gosto receber-vos aqui, porque também as vossas críticas, as vossas sugestões, os vossos pontos de vista podem ser úteis e certamente serão úteis para a nossa ação política e também para as nossas eventuais iniciativas legislativas. Julgo que o tema que nos traz aqui hoje é um tema que, de forma mais macro, interessa a todos, que visa aqui pugnarmos todos por uma harmonia que deve existir no meio laboral, harmonia que deve existir entre entidade patronal e entre trabalhadores. Eu penso que é isso que, ao final do dia, todos nós queremos que aconteçam nas nossas empresas, com os nossos trabalhadores, porque empresas mais saudáveis também estão mais capacitadas para dar melhores condições aos seus trabalhadores e trabalhadores mais motivados também serão certamente uma mais-valia para aquilo que é a produtividade das empresas. E é importante
importante ter aqui também presente a sustentabilidade da segurança social, que é algo que naturalmente nos preocupa a todos, penso que é transversal a todos os partidos e ao país, termos essa preocupação com a sustentabilidade da segurança social e também ter aqui esta preocupação com a importância da economia. E quanto a isto, dizer-vos que estamos aqui a falar da Auto Europa. A Auto Europa é uma empresa com uma importância crucial para aquilo que é a atividade económica do país. Permitam-me que diga, tomara nós que houvesse mais auto-Europas, que significava que havia mais grandes empresas em Portugal que podiam também ter mais trabalhadores e também contribuir mais para a riqueza do país, porque como ainda anteontem ouvimos a doutora Isabel Joné dizer nas nossas jornadas parlamentares, a pobreza só se combate com a criação de riqueza. E a criação de riqueza também se consegue, obviamente, com grandes empresas. Agradecemos aqui também a exposição que os senhores representantes do sindicato acabaram de fazer sobre aquilo que é o mundo, digamos assim, da Auto Europa e deste grupo. Mas o que nos traz aqui hoje, efetivamente, é este layoff e é por isso que o sindicato foi convidado a estar aqui presente hoje para versarmos ou para analisarmos aquilo que foram as condições de acessibilidade e de aplicabilidade deste layoff. Permitam-me que faça aqui um parêntese para dizer que as empresas, independentemente da sua dimensão, não estão excluídas ou incluídas neste processo de layoff. O layoff é um instrumento legal que vem previsto no Código de Trabalho e aqui, neste caso, parece-nos que a empresa justifica esse layoff com os motivos estruturais ou tecnológicos previstos no Código de Trabalho que condicionam essa viabilidade da empresa e também a manutenção dos postos de trabalho. Isto para dizer que, no seguimento do que há pouco o Sr. Presidente do Sindicato disse, de que a empresa não estaria em crise, aqui o conceito de crise não pode ser analisado numa perspectiva de stricto sensu, ou seja, aqui a crise que vem prevista no Código de Trabalho é mais do que a crise financeira que muitas vezes nós reportamos quando pensamos no conceito de crise. E isto para dizer o quê? Para vos perguntar o seguinte: se entendem que esta intervenção na modernização da empresa, estes motivos estruturais ou tecnológicos alegados pela empresa, se é crucial para o futuro da empresa. Posso-vos adiantar que a Comissão de Trabalhadores que esteve aqui antes disse que era fulcral para o futuro, foi a expressão utilizada. E perguntar-vos também se, na vossa opinião, sendo necessária essa intervenção, se haveria alternativa a este layoff. E se as condições que acabaram por conseguir em termos de layoff, já percebemos que entendem que não são perfeitas porque não incluem o trabalho suplementar feito aos sábados, mas o que vos pergunto é qual é que era a alternativa a esta intervenção tecnológica e qual é que era a alternativa a este layoff e à forma como ele foi conseguido. Isto porque a Comissão de Trabalhadores utilizou também aqui uma expressão dizendo que foi algo bastante benéfico para os trabalhadores, ou seja, a negociação que ao final do dia foi conseguida acabou por ser benéfico para os trabalhadores. Foi a expressão que foi utilizada aqui na audição anterior com a Comissão de Trabalhadores e, portanto, eu pergunto-vos isto, se entendem que esta intervenção era necessária, se havia alternativa a essa intervenção e se, efetivamente, os resultados que conseguiram da negociação com vista à aplicação deste layoff, se foram os possíveis, se foram razoáveis, se foram muito bons, já não foram, porque já aqui disseram que entendem que não foram, mas qual é que era efetivamente a alternativa e se esta intervenção também é essencial para a viabilidade da empresa, para o futuro da empresa e, naturalmente, por conseguinte, para a manutenção dos postos de trabalho, que acho que é algo que interessa a todos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. E então, de seguida, passava a palavra à Sra. Deputada Ana Paula Bernardo, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado, tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Também em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, queremos apresentar os nossos cumprimentos e agradecer a presença do CITSUL nesta Comissão de Trabalho e agradecer também a apresentação e o enquadramento global que já nos fizeram da empresa. Entendemos que é importante que esta Comissão tenha uma visão especial dos sindicatos, portanto, quem está junto dos trabalhadores na empresa. Por isso, temos o CITSUL hoje. Neste momento, teremos também, no final do dia, o Sindel, outro dos sindicatos que está na Auto Europa. Como aqui já foi dito, este é um tema muito importante para aquilo que é o papel da Auto Europa na Península de Setúbal, para o papel da Auto Europa no seu tecido económico e social, o
papel da Auto-Europa para a economia do país e para o mundo do trabalho em geral. Mas, sobretudo, hoje aqui, independentemente dessa relevância, o que nos traz aqui é, sobretudo, conseguimos perceber um pouco melhor aquilo que é o contexto específico e os impactos para os trabalhadores da Auto-Europa de uma decisão tomada pela Auto-Europa, que foi a de investir em novas tecnologias e, para realizar esse investimento, fazer o recurso a um instrumento legal que é o layoff. Temos presente que o layoff é um instrumento utilizado para situações excepcionais, em determinados contextos empresariais e que, naquilo que são as suas linhas gerais, é um instrumento que tem um impacto particularmente adverso nos trabalhadores, porque implica uma redução dos seus rendimentos. Mas, entretanto, também tivemos aqui a oportunidade de ouvir esta manhã, e também já aqui foi falado quer pelos senhores representantes do CIT, quer pela intervenção anterior, tivemos a oportunidade de ouvir aqui a Comissão de Trabalhadores, que nos deu alguma informação sobre o acordo alcançado, um acordo que, do nosso ponto de vista, tem dois pilares importantes, que é o garantir o rendimento dos trabalhadores, portanto, um rendimento que, não sendo total pelas situações que já aqui referiram e que a Comissão de Trabalhadores também referiu, é claramente um rendimento mais favorável do que a aplicação simples do regime de layoff, mas também uma outra matéria que também consideramos de grande importância, que é a salvaguarda daqueles que são as condições dos trabalhadores não permanentes, dos trabalhadores precários, dos trabalhadores temporários, com a garantia da empresa de que esses trabalhadores iriam ter a mesma proteção em termos de rendimentos e depois a integração, a manutenção na empresa após este período de layoff. Portanto, as perguntas que lhe gostaria de fazer, enfim, uma delas já aqui foi colocada, é que qual é a perspectiva do sindicato relativamente a esta mudança tecnológica? Não tanto quanto ao momento do investimento, mas também quanto ao momento da sua introdução, mas sobretudo para aquilo que é, ou pelo menos foi apresentado pela empresa e referido pela Comissão de Trabalhadores, como um elemento determinante e crucial para a sustentabilidade da empresa e, portanto, por essa via, para a sustentabilidade e a manutenção dos postos de trabalho. E, portanto, mesmo sendo um investimento esperado, questionamos o sindicato que se viam outras alternativas, outras soluções para realizar esta transformação, que inclusive se encontra, de acordo com a empresa, alinhada com aquilo que são os objetivos de descarbonização, que certamente a todos também nos preocupam. A segunda questão, e concluo com esta questão, embora já aqui foi um pouco referido, foi chamada a atenção para que esta situação, esta decisão afeta em primeira linha os 4.000 ou os 5.000 trabalhadores da Auto-Europa, apesar de nem todos estarem abrangidos por este sistema de layoff, mas obviamente que tem, pelo próprio contexto da Auto-Europa na região, tem um impacto num conjunto mais alargado de empresas e de trabalhadores. Os últimos dados que eu tinha de 2023 é que fora da Auto-Europa estaremos a falar de cerca de 6.000 trabalhadores, portanto será, não tenho certeza, mas será por aí. E, portanto, certamente, como o sindicato também tem intervenção nestas outras empresas, eu gostaria de lhes perguntar qual é que é a situação que existe nessas empresas, se há empresas a recorrerem também ao layoff e, portanto, um pouco alinhada também naquilo que é a preocupação da própria Carta Social da Auto-Europa, se há alguns desenvolvimentos e se há algumas evoluções nesse sentido. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Então, já de seguida, tem a palavra o Sr. Deputado Armando Gravo, do Grupo Parlamentar do Chega. Sr. Deputado, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado aos senhores dirigentes sindicais, às senhoras e senhores deputados. Com a autorização do Sr. Presidente, gostaria de indicar que tinha aqui senhoras e senhores dirigentes sindicais, assim como há bocado tinha senhoras membros da Comissão de Trabalhadores. Constato, no entanto, que poderia ter dispensado a referência às senhoras. Muito obrigado.
Todos aqui temos conhecimento que o Instituto Jurídico Layoff tem aplicação e efeitos em circunstâncias muito específicas da atividade empresarial e laboral, assim como os legais condicionantes e restrições, tais como motivos relacionados com mercados, motivos estruturais e tecnológicos e atividade ou ocorrências que afetem gravemente a normal atividade da empresa. Todavia, todas estas medidas têm como objetivo indispensável assegurar a viabilidade da empresa e, acima de tudo, a manutenção dos postos de trabalho. Pela exigência da importância da manutenção dos postos de trabalho, é exigido ao empregador a manutenção dos postos de trabalho com as legais e respectivas exceções. Relevo a manutenção dos postos de trabalho. Aqui gostaria de colocar já uma questão que seria: todos os trabalhadores que prestam serviços à Auto Europa, todos, estarão abrangidos pela layoff? O Chega tem consciência do impacto da layoff junto dos trabalhadores, junto do mercado, junto da segurança social, entre outros. Devemos ter sempre em consideração que é preocupante o recurso a esta figura jurídica do layoff, pelo facto de a começar a tornar usual e não com caráter de excepcionalidade, acrescida de todas as responsabilidades públicas aí inerentes. Perante estas circunstâncias, o Chega pretende questionar a Comissão de Trabalhadores com as seguintes questões. De sindicatos, desculpe. Do sindicato. Que medidas operou o CIT-Sul no sentido de ver este tipo de instrumentos de apoio devidamente fiscalizados pela tutela? Qual a vossa opinião sobre o uso abusivo desta premissa da lei, sabendo-se de antemão que está consagrada a possibilidade de interregnos para alterações do foro estrutural e tecnológico? Questionamos se o acordo efetuado entre a Administração da Auto Europa e a Comissão de Trabalhadores foi pensado também para ser extensível aos funcionários das empresas fornecedoras que irão sofrer com esta paragem, como há pouco tinha referido. Que medidas foram tomadas entre os sindicatos e a Autoridade para as Condições de Trabalho para salvaguardarem todos os direitos dos colaboradores afetados direta e indiretamente? Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. De seguida, então, na ausência do Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal, passava a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, desde já, saudar os representantes dirigentes do Sindicato do CIT-Sul, em nome do Bloco de Esquerda. Queria também pedir-vos desculpa porque eu estou entre duas comissões, tenho um requerimento do Bloco de Esquerda numa outra comissão, portanto, pode ser que eu tenha de sair sem ouvir presencialmente as vossas respostas, mas depois terei acesso ao registro. No fundo, queria também acrescentar ao que já foi perguntado e correndo o risco de estar a repetir ou a pedir que repitam coisas que já disseram na vossa intervenção inicial, mas, no fundo, pensamos que as questões que se põem aqui são essencialmente as seguintes. Primeiro, se haveria alternativas ao layoff, se elas foram consideradas, porque é que elas não terão avançado na vossa opinião e, concretamente, quais seriam essas alternativas. Em segundo lugar, admitindo a utilização do layoff e a validação legal do recurso ao layoff pela empresa, o que é que vos parecia fundamental salvaguardar? Sabemos já que uma das questões que consideram que não foi devidamente salvaguardada era o rendimento do fim de semana, isso também foi referido pela Comissão de Trabalhadores, mas também nós sublinhamos que nos parece ser de saudar o esforço que a Comissão de Trabalhadores fez para proteger os trabalhadores, nomeadamente garantindo a minimização do corte nos rendimentos e garantindo a salvaguarda dos trabalhadores precários, e nós valorizamos também essa intervenção da Comissão de Trabalhadores que foi validada, tanto quanto nos foi dito na audição anterior, foi validada pelos trabalhadores da empresa, que terão valorizado o esforço da Comissão de Trabalhadores que os representa. Queríamos também perguntar se vos parece que deveria ter sido acautelado, admitindo o recurso ao layoff, ou que ele existe, né, independentemente de não ser a solução adequada.
que se vos parece que devia ter sido acautelado também a formação profissional e se vos parece que no processo de recurso ao layoff foram respeitados todas as obrigações legais do ponto de vista dos espaços que é preciso dar em termos de informação, de consulta, na negociação do layoff, e também se vos parece que as autoridades, nomeadamente aquelas que intervêm na área laboral, se agiram com toda a diligência neste processo. Estou a falar nomeadamente da ACT, mas enfim todas as entidades que acompanham estas questões. E no essencial era isto. Obrigado mais uma vez pela vossa presença e pelas respostas. Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, de seguida, passava a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Sra. Deputada, tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu começo por agradecer desde já o conjunto de elementos que foram aqui partilhados pelo CITSUL relativamente àquela que é a atividade da empresa, mas também as questões que se prendem com os direitos dos trabalhadores. Eu creio que fica claro que aquele que é o rendimento mensal dos trabalhadores que estão em layoff não é coincidente com aquilo que tinham, que se estivessem a trabalhar. Esse é um aspecto que fica aqui clarificado. Se não estivessem em layoff, fica aqui clarificado essa matéria. As implicações, no entanto, são muito mais vastas, porque para além de afetar os trabalhadores da Alta Europa, diretamente afeta também um conjunto de trabalhadores de outras empresas, que estarão também algumas em layoff. Esses elementos, se o sindicato dispusesse deles e para partilhar connosco, era importante também para conhecermos o conjunto do impacto de todas essas situações. A segunda questão que queria aqui colocar prende-se com o seguinte: foi aqui referido, eu se bem que apontei, por parte do sindicato houve uma tentativa de procurar aprofundar também os aspectos relativamente a este processo de layoff e teve a oportunidade de reunir quer com a Segurança Social, quer com a ACT, ainda em maio, ou seja, antes do layoff, entidades que referiram, segundo informação aqui, que não tinham conhecimento ou qualquer contato por parte da empresa, ou seja, estamos a falar dias antes de se iniciar o processo de layoff. Isto conjugado com esta resposta que obtivemos por parte do Governo, avoluma aqui, não é, a preocupação relativamente a esta matéria, como é que é possível, de acordo com o que foi aqui colocado, haver já recibos de vencimento em que o pagamento é feito ao abrigo de layoff e o Governo nos responda que da parte da Segurança Social não tenha havido qualquer deferimento de nenhum layoff. De facto, este conjunto de elementos suscitam aqui diversas preocupações e que revelam, de facto, não só uma utilização abusiva, mas também fraudulenta relativamente a este mecanismo, porque já está a ser implementada, ainda não houve qualquer decisão por parte da Segurança Social. De facto, é de facto muito nos estranha toda esta situação. Creio que fica também claro um outro aspecto e queria salientar essa questão. Nós temos vindo também a acompanhar a situação dos trabalhadores da Alta Europa, aliás, esta questão dos elevados ritmos de trabalho, aliás, e que tem vindo a acelerar esses ritmos de trabalho. Há já muitos e muitos trabalhadores com doenças profissionais resultante desses elevados ritmos de trabalho, mas aquilo que identificamos é que, do ponto de vista da produção, não tem havido uma quebra de produção e, do ponto de vista dos lucros, também não tem havido uma quebra dos lucros, muito pelo contrário. Tem havido aumentos e mesmo no ano 2024, segundo os dados que foram aqui colocados, a previsão é que haja ainda um aumento da produção do número de viaturas pela fábrica da Auto Europa em Palmela. E isto leva-nos a uma questão que é, havendo necessidade deste investimento, lá está, não é um imprevisto, já é algo que a empresa tinha em cima da mesa.
provavelmente não terá sido planeado da melhor forma, mas a verdade é que já estava previsto este investimento. A questão é que a empresa tem que o assumir, é uma responsabilidade por parte da empresa realizar os investimentos para a modernização do seu processo produtivo e, aliás, pelos dados que estão aqui colocados, dispõe inclusivamente de capacidade no plano económico e financeiro para o fazer. Então, por que recorrer a um layoff para ir buscar verbas à Segurança Social? É esta a questão que se coloca. Tem capacidade, não é crise empresarial, não é imprevisto, tem possibilidade de o fazer e pode o fazer a qualquer momento e dispõe dos recursos financeiros e económicos para o fazer. Esta é a questão, mas ainda assim decidiu fazer um pedido de layoff para obter, por isso é que nós colocamos, quando colocamos neste requerimento, e os dados têm vindo a confirmar o que o PCP está aqui a colocar, que é, tendo a empresa um conjunto de condições, porque é que então utiliza este expediente, este recurso, só o faz para, de facto, obter uma fonte de financiamento alternativa e não ter que suportar na íntegra aquilo que deveria suportar para o investimento da sua empresa e para a modernização do processo produtivo. Eu estou a colocar, naturalmente, a fazer esta interpretação, tendo em conta os diversos elementos que têm vindo aqui a ser colocados. Eu vou mesmo, termino, Sr. Presidente, creio que estas audições têm sido, de facto, de grande importância. Este conjunto de audições vai prosseguir na Comissão, com diversas entidades, mas, de facto, há aqui matéria que efetivamente suscita muitas e muitas preocupações. Muito obrigada. Senhora Deputada, muito obrigado. Então, de seguida, passávamos aos nossos convidados do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras de Energia, desculpa, e Atividades do Ambiente Sul. Com uma nota, nós, na ausência do Grupo Parlamentar do LIVRE, tivemos 5, e do Iniciativa Liberal tivemos 5 intervenções. Os senhores poderão organizar os vossos 25 minutos, não precisam de escutar tudo, mas têm até 25 minutos, para dar as vossas respostas como entenderem, e, portanto, queria dar esta nota e passava de imediato a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Então, vamos partilhar as respostas entre os três. Nesta resposta que vamos dar ao Sr. Deputado João Antunes Santos, do PSD, responderemos também, porque houve depois perguntas exatamente no mesmo sentido, e dizer que nós consideramos muito importante esta intervenção, tanto nós, Europa, como entre outras empresas, no sentido da modernização. Não há nenhuma dúvida sobre isso. Entendemos que é importante que sejam feitos estes investimentos. A questão aqui é de onde é que vêm as verbas para fazer este investimento, e é aí que estamos em desacordo. Entendemos que não deve ser dos fundos da Segurança Social que deve sair este dinheiro para fazer investimentos numa empresa que nem sequer é uma empresa pública, é uma empresa privada, uma multinacional, deve ela própria ter os recursos dos lucros que vai obtendo ao longo dos anos, ter os recursos suficientes para fazer os investimentos que a cada momento se mostram necessários. Acresce que não é a primeira vez que a Autoeuropa, como é do vosso conhecimento, recorre ao layoff. Portanto, aquilo que era uma situação prevista na lei para situações extraordinárias está-se a tornar numa situação vulgar, permita uma expressão. Primeiro, foi a questão da falta da escassez de chips, não é? Essa foi uma primeira vez. Depois veio a questão das cheias na Eslovénia, outro recurso ao layoff, não é? Com mais uns milhares da Segurança Social, e agora, a pretexto da modernização, mais uns milhares da Segurança Social, e não estamos, obviamente, de acordo com este caminho. Disso. Espera aí. Sim, sim. Então, respondendo também a algumas questões que foram colocadas, como o camarada Manuel Bravo disse, claro que não estamos em desacordo com a modernização da empresa, isso é o óbvio, não é? A questão é o uso abusivo dos recursos da Segurança Social por parte de uma empresa onde os acionistas deveriam de assumir o risco inerente ao negócio. E a modernização e estas paragens também fazem parte do risco inerente ao negócio. Portanto, certamente terão capacidade financeira para assegurar este tipo de paragens de outra forma. Indo também mais ao concreto, na empresa,
existe um acordo entre a Comissão de Trabalhadores e a administração da Auto Europa que remonta a 2003, que são os Down Days, não é? Certamente todos aqui já devem ter ouvido falar nesta palavra, que são os Down Days, que custaram dinheiro aos trabalhadores, não é? Nessa altura, em 2 acordos, cerca de 7,4% de aumento de salário foram transformados em dias para exatamente para fins de quebras de produção e outro tipo de intervenções ou a ausência de encomendas, fosse o caso, que deveriam ser geridos pela administração da empresa nesse sentido, que agora considera esses dias como já não sendo úteis para esses fins. Portanto, certamente, os recursos da Segurança Social serão muito mais apetecíveis em relação a esse tipo de dinheiro, onde os trabalhadores teriam a totalidade do seu salário assegurado através desse acordo, sendo utilizado esses dias. Portanto, seria uma alternativa que a empresa em tempos até utilizou mais do que os 22 dias a que os trabalhadores têm direito por ano para outro tipo de situações, sem qualquer tipo de problema, ultrapassou esses 20 dias no ano, certamente agora também o poderia fazer, mas assim entendeu não o fazer. Em relação também à questão que foi aqui colocada, esta seria uma alternativa, no nosso entendimento, sem dúvida alguma. Se é um uso abusivo, certamente que sim, não é? É um uso abusivo dos recursos da Segurança Social por parte da empresa. Tal e qual como condenamos aí outro tipo de abusos na Segurança Social, também se poderá considerar este um abuso por parte de uma multinacional, não é? Que não é só a Auto Europa, porque isto transcende a Auto Europa para outras empresas que também vão recorrer ao layoff, como depois aqui o meu camarada poderá dar elementos mais precisos sobre essa matéria. Muito bem, por favor. Bom dia a todos. Respondendo concretamente ao Sr. Deputado do Chega, quando nos questiona sobre o que é que nós fizemos enquanto sindicato para tentar esclarecer isto tudo. Da nossa parte foi pedida uma rigorosa inspeção a todos os critérios, tanto à Segurança Social como ao ACT, sobre como é que seria este layoff. E como já foi dito, foi-nos respondido na altura que não tinham conhecimento de nenhum pedido de layoff. Em relação a se todos os trabalhadores estão inseridos neste layoff, dentro da própria Volkswagen Auto Europa há várias unidades de produção dentro do conceito da fábrica. Nem todos os trabalhadores estarão em layoff, alguns estarão em layoff parcial, mesmo em áreas de produção onde há trabalhadores que estão em layoff, outros terão de ir trabalhar. Neste caso de manutenção, entre outras coisas mais, para acompanhar as obras de manutenção. E sim, nós no sindicato achamos que é necessária a intervenção para desenvolver a fábrica. Também diziam que era importante a Auto Europa neste país, sim. Venham mais Auto Europas, cumpram os critérios, como todas as outras empresas. Respondendo neste caso à senhora deputada do PCP, à senhora deputada Paula Santos, sobre as empresas que são abrangidas dentro do parque industrial. Eu vou enumerar algumas das que estão aqui. A SMP é uma empresa que não vai para o layoff, mas à volta de 35 trabalhadores temporários serão despedidos. SAS, a empresa não vai para o layoff, os trabalhadores vão fazer formação, utilizam compensações e utilizam os tais down days, como o meu camarada Nuno acabou de falar. São mais ou menos 250 trabalhadores. Gigabar, a empresa não vai aplicar o layoff, tem trabalho noutros contratos dentro da Auto Europa, outras empresas são mais ou menos 20 trabalhadores. A Benteler, layoff de redução de tempo de trabalho, paga 76%, mais utilização de down days. Como vocês podem estar a reparar, nós estamos a falar muito na ferramenta dos down days. A ferramenta dos down days, como o meu camarada Nuno disse, foi muito utilizada até aos dias de hoje. Até que
quando se descobriu que haveria outras formas de utilizar sem ser os down days, neste caso recorrer ao layoff, deixámos praticamente de utilizar os down days. Vou continuar. A Volkswagen GS vai para o layoff com os mesmos moldes da Auto Europa, onde os down days completam 100% do trabalho. A Rangel, layoff ao mesmo tempo e nos moldes da Auto Europa. A Continental, 30 trabalhadores da empresa, não recorre ao layoff, irá ocupar os trabalhadores com pequenas manutenções, formação e utilização dos down days. A Teneco, 30 trabalhadores da empresa, não vai recorrer ao layoff, irá ocupar os trabalhadores com pequenas manutenções também. Palmetal, 45 trabalhadores, a empresa não vai recorrer ao layoff, irá ocupar os trabalhadores com pequenas manutenções, formação e utilizará os down days. A Exporec, dos cerca dos 110 trabalhadores, 25 ficam abrangidos pelo layoff, nos termos definidos pela lei. De salientar que, quando foi o pedido do layoff da empresa, já estava em curso um despedimento coletivo de cerca de 30 trabalhadores. A Vampor, 411 trabalhadores. A empresa não vai recorrer ao layoff em junho, assumiu a paragem através dos down days e suporta assim a retribuição na íntegra. No entanto, a paragem prevista para julho, a administração comunicou que está a planear opções de formação junto da ATEC, que é uma entidade formadora no Parque Industrial, e do IFP. A Faurência, 420 trabalhadores. A empresa não vai recorrer ao layoff, integrou os trabalhadores nas linhas de produção de outros clientes e irá dar formação e utilizar os down days. E para já disse. Muito bem, prosseguindo. Respondendo à questão colocada pelo Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda, a questão da formação profissional. Numa ou noutra circunstância, havendo ou não layoff, esta paragem é obrigatória, para que se proceda à modernização que a empresa pretende e que o mercado impõe, é obrigatório que parem. Mas, em nenhuma das circunstâncias, a formação profissional está a ser feita. Ou seja, para a modernização da empresa, obviamente, com a utilização de novas tecnologias, é necessário adequar as capacidades dos trabalhadores ao manuseamento dessas novas máquinas, desses novos equipamentos, e essa formação não está a ser feita. Portanto, os trabalhadores estão a ser colocados em casa sem que a formação seja ministrada. Portanto, era esta a resposta. Só dar aqui uma nota que também me passou. Em relação ao acordo da garantia dos 100% de salário, se o sindicato valoriza, é óbvio que valorizamos. Agora, não podemos esquecer que a retribuição mensal não está garantida no final do mês. A retribuição é essa que os trabalhadores fazem a sua vida em função daquilo que recebem. Não é? Portanto, a componente do trabalho ao fim de semana, e também não podemos esquecer que em 2017 a empresa impôs este horário que está em vigor, não é? O AE19, contra a vontade dos trabalhadores à altura, não é? Com o argumento de que seria também fundamental para o futuro da empresa. Até foi-nos dito, numa reunião à altura, o Sr. Ministro do Trabalho, Vieira da Silva, que a CGTP sabia as consequências quando se dava corda a um comboio destes, que foi o patrão que deu a corda ao comboio, não foi a CGTP, naquela altura, não é? Portanto, não podemos esquecer que a empresa impôs esse horário contra a vontade dos trabalhadores, com o argumento de que seria essencial e fundamental para o futuro da empresa, com a contrapartida desse pagamento pelo trabalho ao sábado e ao domingo, que seria fundamental para o futuro da empresa, e agora a empresa gera, seu bel prazer, o trabalho ao sábado e ao domingo. Portanto, não será assim tão fundamental o trabalho ao sábado e ao domingo. Agora, valorizamos, mas não podemos esquecer que há esta imposição por parte da empresa que agora descarta a sua responsabilidade no pagamento dessa contrapartida pelo trabalho a esses dias, não é? Com o impacto negativo que isso tem também na vida dos trabalhadores, nomeadamente na sua componente económica, que é menos esse dinheiro no final do mês, não é? Portanto, valorizamos aquilo que foi atingido, sem esquecer também que nesses 100%, 20% que lá estão, correspondem a um cálculo de que cada 5 dias de layoff representa o valor de um down day que a empresa paga. Ou seja,
20% desses 100% é dinheiro dos trabalhadores da Alta Europa que está a ser, vamos lá, adiantado, que seria pago em janeiro, a quem tivesse os 22 dias para receber, assim vai recebendo de forma gradual, para complementar aquilo que é os 100% do layoff. Também não podemos estar a dizer que são 100%, assim, onde 20% é dinheiro dos trabalhadores. Portanto, queria deixar também esta nota em relação a esta questão da componente salarial ou da sua ausência de pagamento neste período, que advém de uma imposição da empresa e agora foge à sua responsabilidade do pagamento e da garantia desse dinheiro aos trabalhadores. Muito bem, então dão por concluído o conjunto de respostas às questões suscitadas pelos grupos parlamentares. Sendo assim, eu terminaria a audição. Em primeira instância, agradecendo a vossa disponibilidade e a vossa intervenção e as vossas respostas ao conjunto de deputados, procurando naturalmente sinalizar também que o conjunto da Comissão continua a acompanhar esta circunstância, mas a Alta Europa e o Parque Industrial e o conjunto das empresas em particular, e por isso estamos sempre abertos e sintam essa disponibilidade como uma disponibilidade do conjunto da Comissão para vos ouvir noutras circunstâncias que entendam por pertinentes. Por isso, muito obrigado pela vossa colaboração. Senhores deputados, nós fazemos 5 minutos de intervalo e depois prosseguimos com a nossa agenda.